Olá pessoal, professor Félix com vocês e vamos falar sobre PM. Então, capítulo do nosso PM, capítulo 7 do livro 4. E no capítulo 7 nós vamos da página 8 até a página 15. Então eu já preparei esse vídeo aqui para ajudar vocês na revisão para essa prova. No capítulo passado nós falamos sobre romantismo, só que na parte de poesia. E nesse capítulo nós vamos falar de romantismo, só que agora dentro da parte de prosa, ou seja, texto escrito em linhas e parágrafos e a poesia escrita em versos e estrofes. Então, um gênero que ficou muito famoso durante o romantismo foi o romance. Vamos só lembrar uma coisa: romance, ele é uma narrativa escrita longa, escrita, dividida em capítulos, com desenvolvimento de enredo, personagens. Então, basicamente, é uma narrativa longa dividida em capítulos, certo? Tem outras características, mas o básico mesmo é saber isso. E essa divisão de capítulos depois ela vai ser explicada. Então, o romance descende dos épicos, isto é, dos grandes poemas narrativos cultivados desde a antiguidade. Quando abrimos hoje um livro, classificamos como romance. O que lemos não é um texto escrito em versos, mas em prosa. Então, o romance ele é escrito em prosa. Muito bem. Então, uma das definições mais simples de romance consiste em uma narrativa de ficção escrita em prosa e capítulos. Então, você pode acrescentar aí a parte de capítulos. Fica muito mais fácil para você gravar, certo? Ao lermos um romance, outro fato que logo nos salta aos olhos é sua extensão, ou seja, o número de páginas. Ao contrário do conto, que corresponde a uma narrativa breve, o romance se desenrola por várias páginas, exigindo um tempo de leitura diferente, mais demorado. Então, conto e romance, eles têm características semelhantes. O que eles vão mudar vai ser a dimensão, a extensão, o número de páginas, tá? Então você pode dizer que o conto ele é um mini romance, tá? E de forma muito tranquila. Então ele é uma narrativa mais breve, enquanto o romance é uma narrativa mais longa, tá bom? Mas a extensão é o que vai diferenciar os dois, basicamente. Isso explica porque a difusão desse gênero precisou aguardar o aperfeiçoamento das técnicas de impressão e encadernação inventadas por Gutenberg. Então, a prensa de Gutenberg, basicamente, foi quando foi criado o tipo, e aí você fazia a sequência de tipos, né, de placas de metal com letras, símbolos e até gravuras, e depois você poderia conseguir fazer isso em maior escala. Então, a prensa de Gutenberg foi muito importante para a difusão e o desenvolvimento do romance. Com o surgimento desses jornais diários, a serialização dos romances e com o lançamento de um capítulo por dia ou por semana, por exemplo, tornou-se uma estratégia para atrair o público. Então, hoje a Netflix faz total escola com romance. Por quê? As pessoas esperavam um dia ou até uma semana para poder ler o próximo capítulo. Então, fisgada pelas peripécias e pelas reviravoltas das tramas romanescas, os leitores são novos consumidores fiéis do periódico, ou seja, do jornal, por acompanhar os próximos passos de seus personagens preferidos. A esse tipo de publicação se dá o nome de folhetim, um formato que se tornou bastante popular no romantismo. Então você vai considerar o quê? Primeiro, você tem a questão do romance, e aí, quando você tem um romance que é serializado e dividido em capítulos e publicado em jornais, e esse romance se torna um folhetim, certo? Então, o folhetim vem de folha e o folhetim está ligado ao jornal. E aí você vai lembrar que quando a gente fala de jornal, nós só tivemos o desenvolvimento do jornal aqui no Brasil quando nós tivemos a imprensa régia vindo para o Brasil. Então, quando a gente fala de imprensa régia, é a imprensa da coroa. E depois, outros jornais se desenvolveram. Mas o primeiro jornal do Brasil era a imprensa régia. Era o diário oficial da coroa, praticamente. Partindo um pouquinho para frente, então nós temos Johannes Gutenberg, que foi o inventor do sistema mecânico de impressão que facilitava e acelerava a produção de e reprodução de textos de gravura. Sua invenção foi fundamental para ampliar a circulação de textos de conhecimentos artísticos e científicos, promovendo uma verdadeira revolução na relação entre textos, editores e leitores.
Então agora não era mais feita de forma artesanal, como era com os escribas, e depois as iluminuras, que eram as gravuras feitas à mão. Então não, agora deixa de ser um processo artesanal e se torna um processo muito mais em escala. Temos aqui o texto de hábitos de leitura, né? Vocês vão fazer a leitura e aqui é um trecho de Senhor José de Alencar, tá? Depois a gente vai fazer a correção em sala, entendendo o contexto, e aí nós chegamos nele, o Senhor José de Alencar. Essa é a segunda parte da nossa mensal, tá, pessoal? Então, bastante atenção. José de Alencar é um dos mais importantes autores do romantismo brasileiro. Ele atuou mais na parte de prosa, tá? A poesia foi praticamente desconsiderada. Ele já foi chamado pai da literatura nacional e incorporou diversas partes da escola literária. Aqui, nós estamos falando da primeira geração. Então, ele produz na primeira e na segunda geração. Então, para quem, se vocês não lembram, a primeira geração é a geração indianista e a segunda geração é a geração ultrarromântica. Então, ela não era romântica nem muito romântica, ela era ultrarromântica. Então, a geração que vai trabalhar mais a questão da subjetividade e dos sentimentos. Mas isso aí é história para outro vídeo. Então, ele incorporou várias partes dessa escola literária. 3 momentos do José de Alencar que nós vamos estudar com mais detalhes depois. Primeiro, a faceta indianista, onde você vai ter um José de Alencar que vai criar a figura de um herói nacional. Você vai ter o Guarani, o Birajara, Iracema, que vão ser figuras indígenas, só que você vai lembrar de uma coisinha. Ó, guarda esse macete aí. Essa fase indianista dele é uma fase idealizada. Então, ela é idealizada nos moldes europeus. Depois você vai ter a fase regionalista, que é basicamente quando ele fala de alguma região específica e detalha nas suas obras pontos sobre essas regiões para pessoas que não são dali. E aí, por último, nós vamos ter a fase urbana, que é quando você terá, por exemplo, o romance de 5 minutos, onde você tem esse romance, o cenário dele, a cidade do Rio de Janeiro, e as descrições são feitas de forma que, a fazer as pessoas conhecerem as ruas, os detalhes, como a cidade é. Então, indianista vai tratar da questão do indígena, regionalista, a questão de região, né, principalmente parte de natureza vai ser muito bem trabalhada, e os romances urbanos, ambiente urbano com detalhamento, no caso, para as pessoas que não são dali conhecerem. Então, José de Alencar, ele vai ter todo esse contexto. E aí chegamos nos romances indianistas, ou seja, narrativas longe divididas em capítulos com temática indígena. Pessoal, muita atenção aqui. Ó. Descobrimos que entre os poetas o indianismo foi explorado por escritores como Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Esses dois atuaram na poesia. Tá? Então, Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras, onde os cantos sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ó, que Deus não permita que eu morra assim que eu volte para lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Então, esse poema de Gonçalves Dias, ele trata a questão do nacionalismo, a natureza, a fauna, a flora, tudo isso. Mas o senhor José de Alencar vai trabalhar de uma forma um pouco diferente e ele vai querer o título daquele que trouxe a questão indígena, indianista, para, para a literatura. E aí eles vão ter várias disputas ideológicas ali. Diferentemente dos poetas da primeira geração, Alencar conferiu às suas narrativas um caráter mais aventuresco e melodramático. O que isso quer dizer? Aventura, pessoas. Então vai ser aquela narrativa com mais desdobramento de enredo e melodramático, ou seja, sentimento, tá bom? Com isso caiu no gosto dos leitores, tomando, por exemplo, O Guarani, de 1857, o primeiro dos livros indianistas de Alencar. E por falar em obras indianistas, nós temos o Guarani, que foi a primeira, Iracema a segunda e o Birajara a terceira. E se vocês não lembram, a parte de Iracema é um anagrama da palavra América. A nova terra que está surgindo agora, os Estados Unidos, ele faz essa homenagem nesse anagrama, que são duas palavras com as mesmas letras,
e ele faz essa homenagem à Nova Terra. Olha que maravilhoso! Já estava sendo colonizado de novo aqui. Olha só que coisa linda! Então, nós temos essas questões aqui. Depois, quando a gente fala da questão do indianismo, nós temos uma outra obra que é Iracema. O Guarani ele vai tratar basicamente de um romance entre Peri e Ceci, Peri indígena, Ceci, Cecília europeia. Então essa coisa da fusão entre os povos, aceitação e tudo isso. Então, se o Guarani é considerado um romance de aventura, Iracema pode ser lido como uma narrativa lírica, ou seja, narrativa de sentimento, focada em uma relação de amor impossível, do qual surgirá o primeiro brasileiro. Então, é basicamente o quê? Você vai ter a senhorita Iracema, que vai se apaixonar pelo europeu Martim. Logo depois de um tempo, ela vai para a Europa e vai viver feliz para sempre com o seu príncipe português, tá? Seu gajo português. Então, nós temos nessa obra o quê? Alencar ele cria a ideia do surgimento do Ceará, que é a sua terra, já que ele nasceu em Messejana, e ele traz depois a criação do Brasil, a partir do surgimento do Ceará, certo? Então, nós temos Iracema e Martim, que serão os pais do primeiro brasileiro, que nascerá no Ceará, tá bom? Pessoal, então, na questão da nossa PM, eu já cobri aqui, a gente vai até a página 15, 17, mais ou menos. Aqui é só atividade, vocês podem fazer, depois nós vamos fazer a correção. Então, o ciclo da PM vai até aqui, até a página 15, mas já podem fazer as atividades da 16 e da 17, que nós vamos fazer a correção em sala. Muito bem? Então é isso. Espero que eu tenha cobrido todos os pontos, que você tenha tirado suas dúvidas e uma ótima PM. Dê uma olhada nas anotações do caderno, aqui nas anotações da apostila. E é isso. Uma boa prova a todos e até mais. Tchau, tchau.